O compositor Fernando Alberto da Silva, conhecido como Fernando Magarça, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia militar informou que agentes encontraram o homem já sem vida, próximo a um carro. De acordo com testemunhas, houve uma discussão antes dos disparos. O sambista de 53 anos ficou conhecido por escrever músicas para cantores como Zeca Pagodinho, Alcione, Xande de Pilares, Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor, e também para grupos Revelação e Molejo. Fernando também era presidente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, que divulgou uma nota lamentando a morte do sambista. A Executiva Nacional do PSB decidiu nesta quarta-feira que o deputado Alessandro Molon não receberá recursos para sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro, caso opte por seguir na disputa. A decisão tomada pela legenda tem a intenção de fazer com que Molon deixe a disputa e, assim, abra caminho para que o PSB apoie o petista André Siciliano na disputa pelo Senado. O embate político decorre do fato de que o PT ainda pressiona o PSB para que o concorrente ao Senado na chapa de Marcelo Freixo seja Siciliano, ao invés de Molon. Nesta quinta-feira, a Executiva Nacional do PT deve se reunir para discutir justamente o quadro no Rio de Janeiro. O Diretório do Rio aprovou na terça-feira o rompimento da aliança com o PSB. Diversos artistas saíram em defesa da candidatura de Molon ao Senado após o Diretório Fluminense do PT anunciar o fim da aliança estadual com o partido por não concordar com a manutenção do deputado federal na disputa. Entre eles, a cantora Anitta, que foi às redes sociais pedir que Molon lance logo sua candidatura. A China anunciou nesta quinta-feira o início de exercícios militares envolvendo Marinha, Força Aérea e outros departamentos em 6 áreas ao redor de Taiwan. As manobras foram provocadas pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana. O governo chinês disparou mísseis e munição real nesta madrugada contra o Estreito de Taiwan, nos exercícios militares mais agressivos conduzidos por Pequim em décadas. Os projéteis caíram a poucos quilômetros da costa sul e leste de Taiwan, segundo o Ministério da Defesa da ilha. De acordo com especialistas em doutrina militar, ouvidos pelo New York Times, os chineses ensaiam com esses exercícios diferentes táticas para uma potencial invasão de Taiwan, caso decidam por isso um dia. Os exercícios estão programados para terminar no domingo e incluem ataques com mísseis a alvos nas águas ao norte e ao sul da ilha. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que extingue saídas temporárias de presos, conhecida popularmente como saidinha. Aprovado em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. Organizações ligadas aos direitos humanos criticam a medida. Esse texto já tinha a urgência aprovada e, por isso, a matéria pode ser levada diretamente ao plenário, encurtando os debates. A saída temporária é concedida pela Justiça como forma de ressocialização dos presos e manutenção do vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. O relator da matéria, deputado Capitão Derrite, afirmou em seu parecer que a saída temporária causa a todos um sentimento de impunidade. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar por mais 60 dias um inquérito que apura a conduta do presidente Jair Bolsonaro e aliados do governo durante a pandemia de Covid-19. A apuração foi aberta a partir do relatório final da CPI da pandemia. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal e que teve aval da Procuradoria-Geral da República. Além do presidente, também são alvos do inquérito o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Eduardo Bolsonaro, Ricardo Barros, Carla Zambelli, Osmar Terra, Bia Kicis, Carlos Jordi e Onyx Lorenzoni. Com a ampliação do prazo, a Polícia Federal deve analisar as provas que foram elencadas pela CPI. Atualmente, das 10 apurações abertas a partir da CPI, a PGR já pediu o arquivamento de 8 casos que envolviam Bolsonaro, aliados e autoridades.